Hoje nós somos uma fábrica de psicopatas, de neuróticos, depressivos, psicóticos, e há muita gente surtando. É incrível. A sociedade está como uma panela de pressão. Todo dia, toda hora eu recebo vídeos de como está o nível de opressão e crescendo, de insatisfação, depressão, suicídio, divórcio, violência doméstica, abuso sexual, dentro de casa e surtos psicóticos. E eu vejo as pessoas surtadas de medo, gente entregue aos prazeres, gente se alcoolizando, se amargurando, engordando. Eu engordei um pouquinho esses dias, não posso falar muito. Daí vem a bebida, as drogas, o cigarro. Tem gente que para fumar ainda faz pose. Eu sinto dizer que fumar é brega, fede, causa câncer e infarto. Gente presa pelos grilhões do ócio, da preguiça. Tem gente que agora faz parte da mobília, está pregado na cama. Passiva, sem atitude, resignada, excluída, vencida, vítima das circunstâncias para quem a vida pregou uma peça e o mundo inteiro está conspirando contra mim. É preciso romper essas cadeias do fatalismo, é preciso vencer a inércia. Toma o teu leito, levanta, vai para a tua casa. Jesus cura o paralítico e já lhe dá um trabalho. Há um outro tipo de surto que eu tenho visto sistematicamente, e esse é o pior de todos, é o orgulho. O orgulho é que nem mau hálito. Você não sabe que tem, mas quem está perto de você sabe. Tem gente arrogante que se acha lindo, mas que todo mundo sabe que ele é somente um pavão. Gente que pensa que suas palavras são poemas, mas todo mundo sabe que ele é somente um ególatra. Vaidade vem do latim vanus, que quer dizer vão. Vaidade, então, é o vazio, é o sem conteúdo, o sem valor nenhum. A vaidade é como aquele lagarto horrível que, para chamar a atenção, estufa um saco vermelho que havia no pescoço. Então o seu papo vermelho é vanos, tão somente ele está cheio de ar. Assim são os arrogantes, estão sempre cheios de ar, eles são vanos. No livro O Pequeno Príncipe, escrito pelo jornalista e piloto francês Antoine Saint-Exupéry, eu não sei falar francês direito. O pequeno príncipe sai de um asteroide e vem visitar a Terra. Mas antes visita uma série de asteroides intermediários. Daí ele se encontra com alguns personagens. Primeiro, o acendedor de lampiões, o homem que vivia para cumprir o dever. Então ele acha o rei cujas ordens fazia o sol se pôr. Depois o homem de negócios que passava o tempo calculando quantas estrelas possuía, embora nenhuma delas fosse dele. Então ele conheceu o geógrafo que aprendeu tudo sobre o seu planeta, sem contudo nunca sair da sua escrivaninha. E por fim ele viu o vaidoso, que percebendo o pequeno príncipe à sua frente, perguntou: mais um admirador? E pediu: por favor, bata palmas. O príncipezinho, sem entender nada, bateu palmas. Então o vaidoso se curvou numa larga reverência como um artista do palco, agradecendo os aplausos. O arrogante é assim, para ele o mundo é um palco, todas as pessoas são admiradoras e ele é o centro do espetáculo. Tem gente que, para chamar a atenção, comete impropérios. Pol Pot mandou quebrar todos os óculos do Camboja e mandou matar todos aqueles que sabiam ler. Martin Niemöller, ele era um pastor alemão, e para o pastor alemão, diga-se um pastor que nasceu na Alemanha. Ele disse que viu Hitler em 1941, e quando encontrou Hitler, ele viu, a sua descrição, o seu testemunho, foi que ele viu um menino muito assustado, um menino com medo. Pessoas com medo cometem impropérios. Há sempre um homenzinho bem pequeno dentro de um ditador, dentro de um tiranete. A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas, mas antes de entrar, ele foi influenciado em seu comportamento. Entenda que o diabo convenceu a Judas a vender Jesus. Eu me preocupo mais com a possessão polida.
educada, refinada do que com demônios bravos, nervosos, saltadores, lobisomens. Lidar com um lobisomem é mais fácil do que com um avarento. O que me preocupa não é a demonização escancarada, eu já encontrei muitos assim. Mas o mais terrível é a demonização processual, sutil, gradativa da alma. A pior demonização é quando os demônios se aninham na essência do ser. Jesus expulsou os demônios do gadareno, mas foi incapaz de expulsar os demônios dos fariseus da religião. Zaqueu disse: vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguma pessoa eu roubei, vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse: o reino de Deus entrou nessa casa. Em Gadara, os demônios entraram nos porcos e os jogaram no abismo. E os moradores disseram: perdemos os nossos porcos, vamos mandar Jesus embora. É incrível. Os gadarenos expulsaram Jesus da cidade, porque Jesus lhes deu um prejuízo de 2.000 cabeças de porcos. Gadara é aquela sociedade onde porcos valem mais do que gente. Você conhece algo assim? A avareza é uma doença dos olhos. O avarento não vê coisas, ele vê o que elas valem, o preço, o valor monetário, e se pergunta: o que eu posso ganhar com isso? É o valor econômico, as cifras que interessam. Para Jesus, a vida humana é mais importante do que porcos, e a vida de um homem não consiste nos muitos bens que ele possui. Eu vi recentemente uma pessoa muito rica morrer, e um dia ele mandava em tudo, no outro dia ele não mandava em mais nada. O que você vai levar quando você morrer? Pergunte ao coveiro. Como perguntaram no New York Times e no Washington Post, quando John D. Rockefeller morreu, quanto que ele deixou, o homem mais rico da sua geração, da Standard Oil, quanto Rockefeller deixou? Então perguntaram para o seu contador, e ele disse: Rockefeller deixou tudo, ele não levou nada. Jesus cometeu o sacrilégio de tirar da cidade de Gadara o seu maluco. A cidade queria seu possesso de volta. Aonde está o nosso louco? Sociedades possessas precisam dos seus possessos. Nós precisamos de doidos para nos sentir normais. Aquele louco era a expressão espiritual de uma coletividade possessa. Quando a normalidade de uma cidade vira loucura, é a loucura. Quando os valores invertem e nossos heróis são agora os bandidos, os jokers, os coringas, então nós estamos todos condenados. É a história do livro, do filme, em que os loucos tomaram as chaves do hospício, expulsaram os médicos, os enfermeiros, fecharam o hospício e tomaram conta de tudo. Assim parece algumas cidades. Nós sabemos que estamos perdidos quando a sobriedade dos outrora loucos incomoda, escandaliza mais do que a sua loucura. Mas aquilo era só o início. O Deus que começou a libertar os possessos na cidade de Gadara é aquele que iria libertar Gadara. A Bíblia diz: então o homem foi embora e começou a contar na Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Imagina, o sujeito saiu de uma libertação e virou um evangelista. Ele não passou nem pelo seminário, ele não fez estudo bíblico nenhum. Ele foi o primeiro evangelista enviado a uma terra estrangeira. As Decápolis estavam sendo preparadas para o avivamento pela pessoa mais improvável. O cristianismo sempre foi a revolução dos improváveis. Às vezes, as pessoas mais complicadas de uma cidade têm as chaves do avivamento para aquele local. Como em Samaria, uma mulher com um histórico pervertido era a chave do avivamento de Samaria.
Jesus escolhe uma mulher que tinha sido casada 5 vezes e o marido que tinha agora não era dela, e a chama para ser a sua missionária em Samaria. É verdade, Deus escolhe e usa cada pessoa estranha. Olha de longe assim e fala: Deus usa cada pessoa estranha. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça.